Eu tô prestes a te falar como que Lula encontrou o Brasil ao assumir o poder em 2003. E como ele deixou o Brasil no final de 2010. Como foi a economia de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse foi o Brasil que Lula assumiu ao chegar ao poder em 2003. PIB de 1,48 trilhão, com média de crescimento de 2,4% ao ano. O PIB per capita corrigido pela inflação do dólar em R$ 8.292. A inflação estava em 12,5% ao ano, a dívida pública representava 75% do PIB, o dólar na época valia R$ 3,50, a taxa de desemprego estava em 11,7% e a carga tributária representava 32,13% do PIB. E por último, além disso, 26,7% da população estava em condições de pobreza. E aí, 8 anos se passaram e esse é o Brasil, depois de 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva. O PIB cresceu para 3,88 trilhões de reais, com crescimento médio de 4% ao ano. O PIB per capita, corrigido pela variação do dólar, foi para R$ 19.800. A inflação desceu para 5,91% e a dívida pública caiu para 62% do PIB. O dólar caiu ainda mais, chegando a R$ 1,65. A taxa de desemprego também caiu e foi para 6,74%. A carga tributária passou a representar 32,5% do PIB e 13,57% da população brasileira somente se encontrava em condições de pobreza. A educação e o combate à pobreza estavam no centro das suas ações. Inclusive, o orçamento do Ministério da Educação foi triplicado. O Programa Universidade para Todos, o ProUni, matriculou quase 600 mil jovens. O número de instituições focadas em ensino técnico saiu de 114 em 2002 para 214 no fim do seu segundo mandato. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, saiu de 0,65 para 0,75 em 2016, que foi o último ano da presidente Dilma. E mais, em 2005, o relatório da ONU reconheceu um aumento da escolaridade no país e avanços no combate à miséria. As matrículas em universidades federais aumentaram 90,1%, representando uma média de crescimento anual de 11% ao ano, cara. Tudo isso foi só possível por conta dos programas como o ProUni e o FIES. A taxa de analfabetismo chegou a 9,6%, que é uma das menores taxas da história. O maior legado do governo Lula está nas suas políticas de inclusão social. Pensa nas 8 milhões de matrículas abertas em universidades públicas e privadas só em 2015. Pensa nos 500 mil de jovens beneficiados pelas 422 escolas técnicas espalhadas pelo Brasil. Pensa na construção das 3.125 creches durante o governo PT. Cara, o resultado dessa inclusão não é imediato, mas é certo e deve ser considerado aqui. Olha esses dados. Uma das menores taxas de analfabetismo da história, em 9,6%. Os maiores investimentos em educação por percentual do PIB, passando de 4,5% do PIB pela primeira vez. Isso aconteceu no governo Lula, tá? Mais de 14 milhões de empregos formais gerados no seu governo, que supera os governos de Sarney, Collor, Itamar Franco, tudo isso junto. O próprio Bolsa Família, que independe de boom de commodity nenhum, foi sim um dos grandes responsáveis por tirar o Brasil da fome e da pobreza. O legado do Lula é resultado do que ele trouxe em termos de política social. Esse gráfico mostra claramente que a média da renda per capita dos países emergentes é menor do que a do Brasil desde o início. E você deve saber muito bem que países menos desenvolvidos tendem a crescer a uma taxa mais rápida que os mais desenvolvidos, porque quanto mais um país se desenvolve, menor fica a sua velocidade de crescimento. Então, é totalmente natural que a média de crescimento dos países emergentes tenha sido maior que a média do Brasil, uma vez que a base dela é mais baixa. Então, você não pode